mas não resisti quando o senador Aécio disse: eu reconheci o resultado desde o primeiro instante. Isso não é verdade. A posição do senador Aécio e a posição do PSDB, antes da Dilma assumir o seu segundo mandato, já circulava tese de impeachment. O PSDB conseguiu entrar na justiça alegando fraude no processo eleitoral. Agora tiveram que reconhecer que não tem como dizer que houve fraude naquele processo. Mais grave, no final do ano passado, eu me lembro do discurso... Tereza não conhece o relatório, aguarde para lê-lo em primeiro lugar. Deixa eu só acabar, senador Aécio. Eu escutei. Eu me lembro do discurso do senador Aécio no Congresso, na votação da mudança da meta de superávit do ano passado, que eles quiseram derrotar com motivo claro de criar ali um crime de responsabilidade contra a presidência da República. O que nós estamos fazendo aqui, senador Aécio, nós temos o direito e vamos fazer no Brasil inteiro, é dizer que o PSDB está em conluio e está protegendo o deputado Eduardo Cunha. Surgiram provas cabais de desvio de recursos da Petrobras, abastecendo contas pessoais na Suíça. E o que é que a gente vê? O assessor jurídico do PSDB, o Carlos Sampaio, o deputado Carlos Sampaio, que líder do PSDB, viajar para o Rio de Janeiro, para uma reunião no sábado, onde iam discutir o rito de votação do impeachment. Olha, se utilizado o Eduardo Cunha, e aqui entra um ponto central nessa discussão. A Constituição prevê, quando fala de crime de responsabilidade, senador Aécio, nós temos que ter atos praticados pelo chefe do Poder Executivo. O senador Aécio até me provocou e disse: puxa, tem senadores da situação que foram líderes do movimento do impeachment no passado do Collor. Só que, senador Aécio, a situação era completamente distinta. Nós estávamos no terceiro ano do governo do presidente Fernando Collor de Mello, quando veio o seu irmão e apresentou um conjunto de denúncias. E dessas denúncias... o irmão do... Você fala tanto meu nome que eu estou... Não, o irmão do presidente Collor. E a partir dali, apareceram fatos objetivos. Sabe que fatos? Contas do Paulo César Farias pagando despesas pessoais, contas fantasmas pagando despesas da esposa dele. Uma situação completamente diferente agora. O que é que estão acusando a presidente da República? Qual o ato praticado por ela? O decreto de crédito suplementar. Eu vou falar sobre isso. Eu quero só dizer o seguinte: vocês podem ter as maiores críticas... Sem autorização legislativa. Eu só quero meu tempo para concluir. Você pode ter as maiores críticas da presidenta Dilma. Agora, a presidenta Dilma é uma mulher honrada e uma mulher honesta. E eu encerro falando sobre TCU. Só queria ler aqui muito curto, dar um mudalário sobre o debate do TCU. Porque acho profundamente lamentável que o julgamento do TCU seja político e não jurídico. Aí fala da Umdalária. A despeito disso, acredito que o resultado é indiferente para a discussão sobre o impeachment, porque a presidente não pode ser responsabilizada por atos estranhos ao exercício do mandato. Aqui entra o artigo 86, parágrafo 4º. Depois continua ele. As pedaladas são atos formais e administrativos da equipe econômica, feitos sem interferência da presidente. Questões formais não caracterizam ato de má-fé, não sejam crime de responsabilidade. E continua aqui. É isso que nós queremos discutir, senador. Claro. Se houve ou não crime de responsabilidade. Senador Cássio. Com a assinatura dos decretos de crédito suplementar. Eu só quero concluir. Diversos créditos suplementares foram assinados sem autorização legislativa. Eu pediria só, eu estou ouvindo a parte do Lindbergh, senador Lindbergh, para que eu possa, pelo menos, concluir minha fala. Escutei tanto o senador Cássio isso aqui, eu só quero concluir aqui minha fala em relação ao TCU. Vale dizer que o TCU fez... todos nós aqui sabemos que já tinham sido feitos em vários outros anos, mas quando você vai ler... Foi anunciado. O relatório do TCU, o engraçado é o seguinte: em todo final do ano, na verdade, quem está devendo a União são os bancos. Exatamente. São as instituições. Mas eu pergunto aqui à oposição, o que queria que a Dilma fizesse? Parasse o Bolsa Família? Parasse o Minha Casa Minha Vida? Tem um dos 7 itens do TCU, senador Jorge, que é ridículo, que eu quero saber se os senadores da oposição defendem isso. Eles queriam, na decisão do TCU, eles falavam
que, como ainda não havia sido modificado a meta pelo Congresso Nacional, o governo tinha que ter feito, naquela situação de crise, um contingenciamento de mais de 20 bilhões. Então, sinceramente, esse relatório aqui do TCU, primeiro, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo, é fraco tecnicamente, e nós vamos mostrar isso aqui nesse Congresso Nacional. Eu, inclusive, senhor presidente, vou apresentar um projeto aqui no dia de amanhã para modificar a composição do TCU. Não pode ser mais uma casa de aposentadoria de político de fim de carreira. Que é isso que está acontecendo? Eu vou apresentar esse projeto para que seja proibido que parlamentares saiam daqui e assumam a vaga no TCU. Está virando isso, senhor presidente. Uma casa política que não fez o julgamento técnico. Quem vai ter que fazer o julgamento técnico é o Congresso Nacional. Muito obrigado. Só para concluir, presidente, então, agradeço os apartes e especialmente do meu querido colega Lindbergh, que abrilhantou e me fortaleceu meus argumentos. Eu só acho que com a